Beleza, tá gravando. Tá vendo minha tela aí, Tonelli? Tô sim. Então vamos lá. Parar a gravação. Então você recebeu a mensagem aí que tá gravando, né? Sim, tá aqui, a bolinha vermelha. Beleza. Então tá gravando. Beleza, então vamos começar. Né, vou começar daqui que a gente terminou na aula passada, a gente veio até aqui, né? Aí na aula passada a gente começou lembrando que se eu tiver transformado a Z de uma sequência x de n, aí eu obtenho exatamente x de z, né? Que é transformada Z de x de n, né? Aí a transformada Z do deslocamento no tempo, né? Se eu tenho uma sequência deslocada por L amostras, né? X de n mais L, aí o que vai acontecer para a transformada Z é que aparece esse Z elevado a L, né? E alguma coisa similar também acontece na transformada de Fourier, né? Se eu tenho, né, a transformada Z de x de n, desculpa, transformada de Fourier de x de n, né? Se eu tenho transformada de Fourier de x de n, né? Aí vai ser o x de E de j omega, né? Aí se eu tenho a transformada de Fourier, né, do x de n mais L, né? Aí vai aparecer o quê? E j omega L vezes esse x de E de j omega ali em cima, né? Então, o efeito de eu deslocar no tempo minha sequência, né, simplesmente vai aparecer uma exponencial desse tipo aqui, E j omega L, multiplicando x de E de j omega, tá? Aí, no caso da DFT, eu vou ter a mesma propriedade, com uma pequena diferença, né? Então, eu vou ter, se eu tenho, né, por exemplo, se eu tiro a DFT da sequência x de n, né, aí eu vou obter o quê? Vou obter um x de k, que é exatamente o vetor da DFT, tá? Mas essa propriedade aqui da equação 10 diz, né, que se eu tenho um deslocamento de L amostras, né, e eu tiro a DFT dessa sequência adiantada, né, vai aparecer também essa exponencial aqui, né? E da mesma forma, se eu multiplicar meu x de k por essa exponencial, eu vou ter um deslocamento no tempo, né? Só que, como eu falei para você, tem que tomar muito cuidado que esse deslocamento aqui, né, é um deslocamento circular, né? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando com a DFT, né, a sequência no domínio do tempo vai ser o quê? Uma sequência periódica, né? Então, esse deslocamento que a gente vai estar fazendo vai ser um deslocamento circular, né? Só lembrando para você daquela figurinha que eu já mostrei muitas vezes, né? É porque se eu tenho um sinal x de EJ omega contínuo, né? A sequência no domínio do tempo associada a esse x de EJ omega vai ser o quê? Vai ser simplesmente um x de n, né? Finito, né? Mas quando eu estou trabalhando com a DFT, eu estou trabalhando com um vetor de amostras, né? Que esse aqui é o meu x de k, né? Aí o que acontece? No domínio do tempo, o sinal que está relacionado a essa DFT vai ser um sinal periódico, tá? Então, você vê que ele está se repetindo com 8 amostras aqui, né? Então, é por isso, né, que quando eu faço esse deslocamento no domínio, quando eu multiplico o x de k por essa exponencial complexa, né, eu não estou simplesmente fazendo deslocamento de uma sequência finita, eu estou fazendo deslocamento de uma sequência periódica, né, que é equivalente ao quê? A um deslocamento circular, né? Aí, por isso que eu apresentei para você essa figurinha, né? Quando eu faço, por exemplo, eu tenho x de n, tá? E eu tenho x de n mais 3. Quando eu faço o deslocamento dessa sequência, essa sequência periódica, o que vai acontecer? Ó? Essas três amostras em azul, elas foram deslocadas para a esquerda, né? E, a princípio, essas três amostras em verde, né, elas simplesmente iriam para a esquerda e iriam ficar lá, né? Digamos, iam ficar lá de menos 1 até menos 3, né? Mas como o meu x de n é periódico, o que vai acontecer? Tá vendo? Essas três amostras em azul, elas vão aparecer exatamente no fim, tá? Do meu... Desculpa. Essas três amostras em verde, elas vão aparecer exatamente aqui. Por quê? Porque o período seguinte, né, o período que está na direita, jogou essas três amostras para cá. Tá? Tudo bem, Tonelli? Está entendendo aí? Sim, isso daí eu tô acompanhando.
né? Aí a gente fez um exemplo que ilustrou bem isso, né? Como foi o exemplo? Aí eu pedi para você, né, a gente fez esse exemplo ano passado, né, que eu dei um x de k para você, e eu pedi para você calcular o x de n, tá? Então, o que você fez? Para você calcular o x de n, você calculou a IDFT de x de k. Então, você calculou isso aqui, ó, 1 dividido por, né, 1 dividido por 6, né, porque ele tem 6 amostras, né, somatório do x de n, né, vezes WNzão, menos kn. Então, você fez isso. Aí você obteve o x de n, né? Que foi exatamente esse x de n aqui, tá vendo? 7 terços, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço. Aí olha o que você fez aqui. Aí você multiplicou esse x de k aqui por w de 6 menos 2k. Né? Aí o que você vai fazer? Aí, ó, então você multiplicou por w6 menos 2k. E olhando essa propriedade, né? Então você multiplicou por W6, né? O 6 é o Nzão, né? Menos 2K. Né? Então você escolheu, né, o seu L igual a menos 2. Né? Isso significa que você vai fazer o que com sua amostra? Você vai deslocar sua amostra, né, como você escolheu o L igual a menos 2, né? Você vai adiantar sua amostra você vai adiantar sua sequência de 2 amostras. Então, se antes você tinha essa sequência aqui, ó, 7 terços, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço, você vai deslocar essa amostra, essa sequência toda para a esquerda de 2 amostras, né? Então, esses 7 terços e 1 terço vai aparecer no período anterior, tá? Né? Pensando em termos de sequência periódica, o que vai acontecer aqui? Esse período que está aqui, né, na direita, ele vai jogar para esse período atual essas 3 amostras. Então, vai ficar 7 terços, 1 terço, aí o resto todo aqui é 1 terço, tá? Então, a sequência aqui foi resultante da multiplicação daquela exponencial, vai ser o quê? Vai ser 1 terço, 1 terço, 1 terço, tá? 7 terços e 1 terço. Tá? Que é exatamente isso aqui, tá vendo? Ficou assim, ó. 1 terço, 1 terço, 1 terço, 1 terço, 7 terços, 1 terço. Beleza, Tonelli? Beleza. Então, aqui eu vou, para a gente ficar mais familiarizado com essa propriedade, né, eu vou provar ela para você, né? Que, ou seja, um deslocamento circular no tempo é igual à multiplicação dessa sequência por uma exponencial complexa, tá? Então, a gente tem primeiro aqui que o x de k é simplesmente a dft, tá vendo? De x de n. Então, aí somente o x de k vai ser o somatório de n igual a 0 até nzão menos 1, de x de n vezes wnzão de nk, ou seja, simplesmente a definição da dft. Né? Aí agora, né, eu vou querer saber qual é que eu chamei aqui de x' de k, tá vendo? Na verdade, aqui deveria ser kzinho, né? X' de kzinho, né? Que é transformado de Fourier dessa nova sequência, tá? Então, é como se fosse eu tenho uma nova sequência aqui, y de n, né? Que é igual a x de n mais l, né? Então, aqui eu estou interessado na dft dessa sequência x de nzinho mais lzinho, tá? Aí, o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou primeiro eu vou multiplicar por wnzão menos lk, tá? Aí aqui, tá vendo? Podia ter feito mais devagar, né? Então, aqui eu estou multiplicando por wnzão menos lk. Aí aqui, tá vendo? Eu multipliquei também por wnzão, né, de lk, tá? Né? Só que isso aqui não vai afetar em nada meu x' de k, né? Porque eu simplesmente estou multiplicando o quê? wnzão L de k vezes wnzão menos L de k, que é 1, tá? Beleza, Tonelli? Beleza. Beleza, então aqui dentro do somatório eu vou ter o quê? X de n mais L, tá? Wnzão de n mais L, tá? Então você vê que eu multipliquei por esse Wzão de menos LK, exatamente para aparecer o n mais L aqui no denominador também, tá? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou fazer que meu n mais Lzinho vai ser igual a mzinho, tá? Tá, então agora você vê que as coisas já estão um pouquinho mais simples, né? Em vez de aparecer o x de n mais Lzinho, aparece simplesmente o x de n, tá? Mas como o meu somatório, né? Você vê que antes do meu x... Então eu só mudei
os índices do somatório, né? Porque antes, né, o argumento aqui do meu xzinho, né, ele é o quê? De Lzinho até N mais Lzinho menos 1, né? Aí agora, né, dessa forma, meu Mzinho, ele vai ter que ir de quê? De L até N mais L menos 1, tá? Porque como eu troquei N mais L igual a Mzinho, né, e meu N, né, ele assumiu o valor de 0, né, e até N menos 1, né, até N menos 1, esses eram os limites do somatório, né? Então agora o meu somatório vai ter que ir até quais valores, né? Então meu somatório agora vai ter que ir de Lzinho até N mais L menos 1. Tá? Então eu simplesmente troquei os limites do somatório para ficar, né, com a expressão mais simples dentro do somatório. Tudo bem, Tonelli? Sim. Então o que agora eu vou fazer? Agora eu vou simplesmente quebrar esse somatório em duas partes, tá? Porque essa primeira parte do somatório, tá vendo? Ela vai fazer referência ao meu período atual, tá vendo? Que meu Mzinho vai até o quê? O limite do meu período atual, que é Nzão menos 1. Por outro lado, né, a segunda parte do somatório, observa que ele está fazendo uma referência ao período seguinte. Tá vendo? Ele está começando do limite do período seguinte, tá vendo? Que ele está indo de Nzão até N mais Lzinho, né, menos 1. Então, esse somatório aqui em verde, ele está iniciando na amostra L, mas ele vai até a amostra Nzão menos 1 do período corrente. Por outro lado, né, o somatório em azul, ele já está iniciando no período seguinte. Tá? Aí o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Para ficar com uma expressão mais legal, né? E é interessante observar que aqui, né, que exatamente nesse momento, né, que eu vou levar em consideração o fato de x de m ser periódico, né? Lembra que eu estava falando para vocês que como o x de m é periódico, né, na verdade eu vou estar fazendo deslocamento circular. Então, olha só, né, aí como o meu x de m é periódico, eu vou conseguir reescrever essa equação 14 de uma forma conveniente. Olha só como vai ficar. Ó. O x de m, tá? E o o x de m é periódico por definição já, porque a gente está trabalhando com a DFT, mas esse w de nzão, tá? Que é esse carinha aqui, né? Ele também é periódico com período n. Né? Então, o que isso significa? Isso significa que x de mzinho mais nzão é igual a x de mzinho, né, qualquer que seja o mzinho, tá? Porque o x de mzinho é periódico com período nzão, tá? Além disso, esse wnzão aqui, tá? Ele também vai ser periódico com período nzão. O que isso significa? Isso significa que wnzão, mzinho, tá? Mzinho mais nzão vai ser igual a wnzão mk. Beleza, Tonelli? Aí Peraí, mas por que de cima o m mais n vai ficar para todo m? Não, porque essa definição de uma sequência ser periódica, que o x de m para qualquer mzinho mais o nzão é igual a mzinho, ou seja, se a sequência é periódica, né, a cada nzão ela vai repetir o valor, entendeu? Mas para ela ser periódica, isso tem que ser verdade para qualquer mzinho, ou seja, para qualquer mzinho ela tem que repetir, né, o seu valor para cada nzão, entendeu? Entendi. Essa é a definição de sequência periódica, né? Aqui embaixo, né, ela diz o seguinte, tá vendo? Eu vou dizer que esse WNzão, ele também é periódico com período Nzão. O que isso significa, né? Isso significa que meu WNzão, Mzinho mais Nzão vezes K, vai ser igual aqui, que eu pintei em verde também na outra ponta, WNzão, né? Mzinho vezes K. Isso também tem que ser verdade para qualquer M. Aí por que esse WMzão é periódico? Observa só fiz a distributiva ali em cima, então vai ficar o WNzão MK, tá? Vezes WNzão K vezes Nzão. Aí agora eu mostro para você que esse WNzão K vezes Nzão é igual a 1. Porque olha só como vai ficar. Vai ficar E menos J2π dividido por Nzão vezes Nzão vezes K. Tá?
Aí eu corto Nzão com Nzão, vai ficar o quê? E menos J2πk. E a gente sabe que E menos J2πk, eu só estou dando voltas no círculo unitário, então ele é 1. Tá? Então, agora eu mostrei para você, né, que esse Wnzão, Mzinho mais Nzão vezes K, também é periódico com período Mzinho, com período Nzão, beleza? Beleza, entendi. Beleza. Aí, por que eu fiz isso? Né? Aí, aqui eu só reescrevi, tá, essa última equação aqui, 14. Aí, aqui que eu vou conseguir simplificar isso. Ó. Então, eu continuo com aquele Wnzão menos LK lá fora. Aí, esse primeiro somatório é o mesmo de que a gente vê lá de cima, né? E esse segundo somatório também eu só copiei do que estava lá em cima. Então, ele começa assim, ó, de Nzão até Nzão mais L menos 1. Mas como o x de mzinho, tá? Ele é periódico com período 2π, desculpa, com período nzão. Esse x de mzinho é periódico com período nzão e o wnzão também. Então, esse cara aqui que eu pintei de amarelo, ele vai ser exatamente igual, né, esse cara que eu estou pintando em verde. Por quê? Por como o x de m e o wnzão são periódicos com período n, se eu estou começando o meu somatório, tá? Sabe, se eu estou começando meu somatório a partir de nzão e vou até nzão mais n menos 1, isso é equivalente a começar meu somatório de 0 e ir até L menos 1. Então, se eu estou começando de qualquer múltiplo de nzão, não faz diferença, eu posso começar da amostra 0. Faz sentido isso? Por que faz sentido? Por que eu estou falando isso? Por que eu posso escrever isso? Porque o x de 0 vai ser igual ao x de nzão. Tá entendendo? Sempre é periódico. Porque é periódico. E a mesma coisa, né? E eu só posso fazer isso porque a mesma coisa é válida também para o W de nzão. Então, W de nzão, né, por exemplo, de 0, né, vezes K vai ser igual que W de nzão, né, nzão vezes K, por exemplo. Né? Isso vai ser válido para todos os elementos desse somatório. Tá? Aí, olha como vai ficar. Né? Então, aí fica tudo certinho, tá vendo? Porque esse somatório em verde, tá vendo? Então, dentro do somatório eu tenho x de m vezes wnzão mk, tá? Que é exatamente esse mesmo termo que eu estou pintando de abóbora aqui, tá vendo? Só que a diferença é que o outro somatório ali, né, ele vai de quê? De 0 até n menos 1. Tá, não. Desculpa, eu falei errado. Então, olha só. Esse termo aqui, ó, você vê que o termo dentro do somatório é o mesmo. A diferença é que esse primeiro somatório ele vai de Lzinho, tá vendo? Até n menos 1. E esse somatório que eu pintei de verde aqui, ele vai de 0 até Lzinho menos 1. Então, eu posso simplesmente botar esses dois somatórios juntos, tá vendo? Aí vai ficar exatamente a expressão, tá vendo? Da transformada dft para x de n, ou seja, vai ficar m igual a dft, né, que é o somatório de m igual a 0 até nzão menos 1 de x de m vezes wnzão de mk. Beleza? Mas isso vai se aplicar quando for periódico. Isso, tipo assim, é exatamente isso, né? Só funciona dessa forma, né? Porque a nossa sequência x de n ela sempre é periódica. Né? Por exemplo, se for uma outra sequência que não seja periódica, eu não vou conseguir simplificar. Isso, você não conseguiria simplificar dessa forma, né? Mas isso, tipo assim, o x de n ele é periódico desde o início, entendeu? Porque a gente está trabalhando com sequências que, né? Porque esse x de n aqui ele vai ser o quê? Ele vai ser obtido a partir daí da ft do x de k, entendeu? Então esse x de n que a gente está trabalhando aqui, por definição, ele é periódico, tá? Mas, né? Mas se você pensar assim, pô, eu posso, sei lá, essa manipulação matemática que você fez aqui, né? Com certeza ela só é válida, né, para sequências periódicas. Beleza, Tonelli? Beleza. Porque nessa simplificação que eu fiz aqui, né, da equação 15 para a equação 16, né,
eu só consegui fazer exatamente porque meu XGM é periódico com período Nizão. Beleza? Certo. Então, aqui a gente conseguiu provar, né, esse teorema aqui. Tá? Então, a gente já fez esse exemplo. Né? Essa aqui é a sequência, é um teorema importante, né? E ele até vai ser mais fácil de provar do que o anterior, né? Mas ele já é um teorema que você já até sabe o que ele vai ser, né? Então, eu tenho duas sequências periódicas, está vendo? Eu tenho XP de N e HP de N. São duas sequências periódicas, e essas sequências periódicas possuem período Nizão, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, né? Quando eu for fazer a convolução dessas sequências periódicas, né, ou a convolução circular, né, o que você preferir, né, essa convolução dessas sequências periódicas vai ser igual ao produto das DFTs. Tá? Então, o produto das DFTs vai ser igual ao que? A convolução de duas sequências periódicas. Né? Então, agora eu vou... E as sequências periódicas são exatamente o XP, né, de XP e o H de N. Tá? Então, essa aqui é a definição, né, da convolução de duas sequências periódicas. Né? É o K igual a zero, periódicas de período Nizão. Né? Então, vai ser XP, né, de K vezes o H, Pzinho, porque é periódico, né, de N menos K. Então, essa convolução no domínio do tempo é igual ao produto das DFTs. Tá? Então, isso aqui é tranquilo de provar. Então, a gente começa... Como eu vou começar isso aqui? Né? A gente vai começar, né, aplicando a IDFT, tá? Então, esse cara aqui é o meu x de k, tá? Esse cara aqui é o meu y de k, x de k vezes h de k é o meu y de k, e eu vou querer saber o seguinte, qual y de n eu obtenho quando eu aplico a IDFT em x de k vezes y de k, né? Ou seja, quando eu aplico a IDFT em y de k, tá? Então, isso aqui que eu quero fazer, ó. É k igual a 0 até nzão menos 1, a definição mesmo da IDFT, né? De y de k, tá? Vezes wnzão de menos kn. Beleza, Tonelli? É isso que a gente vai fazer. A gente vai calcular a IDFT de y de k e eu vou querer exatamente obter isso aqui, ó. Porque isso vai implicar o quê? Isso vai me estar dizendo, né, que a sequência y de n que eu obtenho a partir da IDFT de x de k vezes h de k é a convolução de x de p com h de p. Né? Ou seja, se eu tirar a IDFT de x de k e obter aquela convolução, eu vou estar afirmando, né, que o produto no domínio da DFT, o produto das DFTs é igual à convolução dessas sequências periódicas. Né? Só que aqui eu já sei que meu y de k é igual a x de k vezes h de k, então eu posso substituir aqui. Alguma dúvida nessa introdução que eu fiz aqui, Tonelli? Aí não. Então vamos lá. Ó. Meu y de n aqui vai ser o quê? Meu y de n vai ser 1 dividido por nzão, né, de k igual a 0 até nzão menos 1, que é exatamente a definição, tá vendo? E eu até escrevi aqui também, para facilitar, tá vendo? Ó, o y de k é igual a x de k vezes h de k. Tá? Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou tirar a IDFT do meu y de k. Né? Então vai ficar aqui, esse aqui é meu y de k, tá vendo? 1 dividido por nzão, k igual a 0 até nzão menos 1. Aí eu apliquei simplesmente a definição, tá, da IDFT. Né? Aí aqui eu já vou começar a trabalhar. Né? Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Aí eu vou substituir o x de k pela DFT do x de k. Qual é a DFT do x de k? Né? Aí tá vendo? É esse cara aqui, ó. Então eu simplesmente coloquei ali dentro a DFT da x de k. A DFT da x de k é o quê? É o somatório de L igual a 0 até nzão menos 1 de x de L ômega nzão LK. Tá? Porque essa aqui é simplesmente a definição da DFT. Tá? Então aí eu vou ficar com dois somatórios. Eu vou ficar com 1 dividido por N, aí eu tenho um somatório em K, aí também depois eu tenho um somatório em L. Tá? Aí observa que eu joguei o H de K para dentro dos dois somatórios. Tá?
Aí agora, você observa que antes eu tinha o somatório externo em K e o somatório dentro em L, né? Aí agora eu vou trocar, tá? Aí o somatório externo vai ficar em L, aí eu vou aproveitar e jogar o x de L para fora do primeiro somatório, tá? Então, dentro do primeiro somatório vai ficar o quê? Vai ficar, ó, K igual a 0, N menos 1, H de K, tá? W, Nzão de menos K, N menos L, tá? Então, observa só. Aí eu vou dizer para você, tá, Tonelli, que tudo que eu estou pintando de azul aqui, que é 1 dividido por N, K igual a 0 até N menos 1, H de K, ômega Nzão menos K, N menos L, é exatamente esse H de N menos L. Então, vamos ver rapidinho aqui. Só para confirmar, ó. H de N, pela definição da IDFT, é o quê? H de N é 1 dividido por Nzão, tá? K igual a 0 até Nzão menos 1 de H de K vezes ômega de Nzão menos Kn. Tudo bem? Então, é só a definição da IDFT. Beleza? Beleza. Aí, olha só, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu simplesmente vou trocar o H de N por H de N menos L. Aí vai ficar o quê? Aí eu simplesmente, onde tem o N, eu vou trocar por N menos L. Aí vai ficar tudo igual. Ó. 1 dividido por N, K igual a 0 até Nzão menos 1, H de K, ômega Nzão menos K, N menos L, tá vendo? Então, você vê que é exatamente essa expressão aqui, tá vendo? Que eu pintei de azul. Essa aqui, né? Então, isso significa que esse cara, todo grandão aqui, 1 dividido por N, ele é simplesmente o quê? O H de N menos L. Então, você vai ver aqui, ó, que eu provei que o quê? Que meu y de n vai ser exatamente igual ao quê? Ao L igual a 0, tá? Ao somatório de L igual a 0 até n ao menos 1 de x de L vezes h de n menos L. Ou seja, eu provei para você, né, que a convolução no domínio do tempo, né, que a convolução no domínio do tempo, ela é equivalente a você fazer o produto das DFTs, tá? Mas é importante sempre levar em consideração e não esquecer que essa convolução é a convolução entre duas sequências periódicas, tá? Que a gente também chamou ela de convolução circular. Tá? Então, o que eu fiz aqui, né? Eu mostrei que, tipo assim, você pensa assim, né? Ó, eu tenho o x de k vezes o h de k, que eu vou obter uma sequência y de k. Aí você pensa assim, pô, mas qual sequência no domínio do tempo que corresponde ao y de k, né? Então eu vou ter uma sequência no domínio do tempo, que é o y de n, que vai corresponder a esse y de k. Aí como eu obtenho essa sequência y de n no domínio do tempo que corresponde ao y de k? Aí eu vou tirar a IDFT do y de k, né? Aí a gente provou aqui que essa sequência y de n, ela pode ser obtida como? Pela convolução da sequência periódica x de L com a sequência periódica h de n. Beleza? Alguma dúvida, comentário, sugestão, Tonelli? Eu estou acompanhando. Beleza, então vamos continuar. Né, só falta uns 2 slides aí, né, para a gente terminar. Né? O que eu vou fazer agora? Né? Só vou mostrar um negócio aqui, depois eu vou para outro slide que eu queria mostrar. Tá? Então, olha só, nessa equação 26, essa aqui é... Eu vou querer que aqui, né, nessa aula aqui, o que eu comecei mostrando para vocês? Né? Aí eu comecei mostrando para vocês que essa aqui é a convolução linear, que a gente já conhece. Vê se você lembra disso, Tonelli. Aí eu mostrei, né, que essa aqui, tá vendo? Essa expressão aqui é exatamente a expressão da convolução de duas sequências periódicas, tudo bem? Aí a gente fez no braço essa convolução. Aí a gente observou algumas coisas interessantes. Olha o que a gente observou aqui. A gente observou aqui, né? Olha o que a gente observou aqui, né? Então esse 7, 8, 9, 6 foi o resultado da nossa convolução, tá? Mas o que é interessante que a gente observou aqui foi o quê? Que quando a gente vai fazendo a convolução circular, que é essa convolução entre sequências periódicas, ela é diferente da convolução linear. Por quê? Porque aparecem esses termos aqui, ó, 0, 2, 0, 1, 1, 0, que é o quê?
que é a interferência do período anterior no período atual. Você lembra disso aqui, Tonelli? Sim, do deslocamento. Então, aí você acaba tendo que a convolução linear, circular, ela acaba não conseguindo implementar uma convolução linear, porque acaba tendo interferência dos períodos adjacentes no período atual. Tá? Aí como que aparece essa... Aí a gente até pegou aqui no braço, né? Aí eu falei assim, então vamos substituir nessa definição aqui do YP de N, tá? Que eu pintei de azul, tá? Vamos substituir ali o Y o N igual a zero, para ver, tipo assim, que Y de zero é exatamente esse cara aqui, tá vendo? Ó, esse 7 aqui. Aí as interferências do período anterior no período atual vão ser exatamente esse 0, esse 2 e esse 1. Aí eu falei assim, vamos substituir N igual a zero para ver aonde que aparecem essas interferências, tá? Do período anterior no período atual. Aí olha só que legal, aí o YP de zero vai ser o quê? Vai ser o XP de zero vezes H de P de zero. Só que aí aparece esses termos em azul, tá vendo? Tá vendo? Que é o H, que meu período atual, ele vai de quê? Meu período atual, ele vai de 0 até N-1, tá? Mas você vê que aparece o quê? H de P de menos 1, H de P de menos 2 e H de P de menos 3, ou seja, são as interferências do período anterior no período atual, tá? Aí nesse caso aqui, por exemplo, né? Aí apareceria o quê? Aquele 0 aqui, ó, tá vendo? Esse 0, esse 2 e esse 1 aqui, ó, 0, 2 e 1. Tá? Então, essas vão ser as interferências no período anterior, né? No período atual, que vai fazer com que a convolução circular seja diferente da convolução linear. Beleza, Tonelli? Beleza. Aí depois a gente fez olha que a estratégia que a gente fez, né? Aí depois a gente fez essa seguinte estratégia, né? Então, aí eu adicionei aqui, ó, aí eu adicionei 2 zerinhos, tá vendo? No XGN. E no HGN eu adicionei também 3 zerinhos aqui, tá vendo? Aí o que é legal disso é que dessa forma eu consigo fazer com que a interferência do período anterior no período atual seja sempre zero. Entendeu? Porque eu garanti que sempre esses carinhas aqui, ó, o H de P-1 ele vai ser zero, o H de P-2 vai ser zero e o H de P-3 vai ser zero. Então, colocando esses zerinhos aqui, que em inglês fica zero pad, você está garantindo que a interferência do período anterior no período atual, né, você cancela. Beleza? Então aqui tá, nesses slides finais aqui, eu vou querer mostrar para você eu vou querer mostrar para você que realmente, na verdade, vou mostrar para vocês qual a condição que eu preciso ter, tá? Para que minha convolução circular seja igual à convolução linear. Beleza? Então, vamos analisar aqui, ó, esse y de n aqui, né, que eu vou pintar de amarelo aqui, ó, é exatamente aquela definição da convolução de duas sequências periódicas. Então, meu y de n vai ser... Eu consigo, né, quebrar meu y de n em duas partes. Observa bem. Na primeira parte, eu tenho o somatório que vai de k igual a 0 até nzinho, né, do x de k, hn menos k, e eu tenho outra parte, tá? E por que eu quebrei dessa forma? Olha só, esse primeiro somatório ele vai de 0 até nzinho, né? Como ele vai de 0 até nzinho, né? Vê se você entende, Tonelli, que essa parte aqui que eu estou pintando de verde, ela vai ser sempre positiva, né? Ela vai ser sempre maior ou igual a zero, ou seja, eu vou estar sempre fazendo referência ao meu período atual, tá? Aí essa parte que vai de nzinho mais 1 até nzão menos 1, ela vai estar fazendo referência, a princípio ela estaria fazendo referência ao quê? Ao período anterior. Por quê? Porque eu teria assim, ó, eu teria n menos k, tá? E como você pode observar, né, nesse caso, meu k é o quê? Nesse caso, meu k é maior do que n. Como nesse caso, meu k é maior do que n, eu vou estar sempre fazendo referência, né, ao período anterior. Aí, como o meu objetivo é eliminar essa interferência do período anterior no período atual, aí o que eu vou fazer? Aí eu primeiro eu quis separar, né,
esse somatório em duas partes. Uma parte desejada, que é essa parte que vai de K igual a 0 até Nzinho, e outra parte que é a interferência do período anterior no período atual. Tudo bem, Tonelli? Sim. Né? Aí eu até coloquei, a gente já viu isso aqui, né? Como a sequência é periódica, né? Na verdade, se eu tenho, por exemplo, n menos k, né? E esse n menos k é igual a menos 1, né? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu simplesmente, né, na verdade, como esse cara, o que ele fez aqui, né? Então, você sabe que essa sequência aqui, ó, h de n menos k, ela vai possuir valores negativos, né? Aí ele simplesmente somou o nzão para fazer com que esse termo aqui dentro do somatório assuma sempre valores positivos, beleza? Aí, dessa forma, eu vou estar fazendo referência ao meu período atual. Aí eu posso fazer isso por quê? Porque meu H é periódico. Tudo bem, Tonelli? Sim, tudo bem. Aí, o que eu vou fazer agora? Né? Aí, agora eu quero saber quais condições que eu preciso satisfazer, tá? Para que esse carinha aqui, ó, seja sempre zero. Tá? Então, eu quero saber quais condições que eu preciso satisfazer para que esse carinha aqui seja sempre zero. Por quê? Porque se esse cara é sempre zero, eu vou conseguir eliminar a interferência do período anterior no período atual. Então, aí eu até escrevi aqui embaixo, tá? Então, meu objetivo agora é ver quais condições que eu preciso satisfazer para que esse C de N aqui, ele seja igual a zero. Beleza? Então, vamos lá. Aí, primeiro a gente faz o seguinte, a gente assume que o x de n possui duração Lzão, tá vendo? Ou seja, meu x de n ele possui L amostras não nulas, tá vendo? Então, ó, meu x de n é igual a zero para n maior ou igual a L, tá vendo? Por quê? Meu x de n tem duração L, tá? E isso se eu pegar um período só, tá, Tonelli? Então, meu H de N possui duração K. Isso significa que meu H de N, né, ele vai ser igual a zero para o quê? Para N maior ou igual a K. Tá? Então, o que eu escrevi aqui em cima, tá? Meu X de N ele vai ter duração L e meu H de K ele vai ter duração... Meu H de N vai ter duração Kzão. Tá? Então, isso aqui são... o que eu estou assumindo. Isso quando eu pego um período só, tá? Tá. Então, para que... Aí vamos ver quais condições que esse C de N tem que satisfazer, tá? Para que ele seja diferente de zero. Então, ó, nós temos que o somatório C de N acima é somente diferente de zero se o quê? Se o x de K for diferente de zero, tá? Então, para esse C de N ser diferente de zero, esse x de K tem que ser diferente de zero, tá? E esse carinha aqui também tem que ser diferente de zero. Faz sentido, Tonelli? Faz sentido? Sim, senão não vai respeitar. Então, mas aí observa só, eu falei para você também que o x de n tem duração L, tá? Então, isso significa que o x de n ele só vai ser diferente de zero, né? O x de k, ele só vai ser diferente de zero, como ele tem duração L, de o quê? Da amostra 0 até a amostra Lzão menos 1, tá? E o h de k, né? Ele vai ter duração o quê? Ele tem duração Kzão, né? Vou botar aqui h de n, tá? Meu H de N ele vai ter duração Kzão. Então, ele só vai ser diferente de zero o quê? De 0 até Kzão menos 1. Beleza? Beleza. Então, olha só. Então, para que esse sinal seja diferente de zero, tá? Primeiro eu tenho que ter o quê, pessoal? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter que meu Kzinho, vê se faz sentido isso. Né? Como esse x de n ele tem duração Lzão, né? Isso significa, como eu falei para você, né? Significa que ele só vai ser diferente de zero entre 0 e Lzão menos 1, tá? Então, para que esse carinha aqui seja diferente de zero, o que eu tenho que ter?
eu tenho que ter que meu casinho, tá vendo? Esse casinho ali dentro tem que ser menor, né? Que menor ou igual a L menos 1, tá? Faz sentido, Tonelli? Sim, faz sentido. Aí o que eu vou ter também? Eu tenho que ter que meu N menos casinho mais Nzão tem que ser o quê? Tem que ser menor ou igual a casão menos 1. Por quê? Porque eu sei que o H, essa sequência H, ela tem comprimento casão. Então, ela só vai ser diferente de 0 entre 0 e casão menos 1. Beleza? Beleza. Então, olha só. Eu vou pegar esse carinha aqui, aí só vou manipular para ficar certinho. Então, vai ficar o quê? Então, vai ficar isso aqui, né, Tonelli? Então, eu posso reescrever que meu casinho tem que ser maior ou igual ao quê? Vê se faz sentido isso. Meu casinho tem que ser... Eu vou jogar o casinho para o outro lado, tá? Então, meu casinho tem que ficar o quê? Tem que ser maior ou igual a N mais Nzão, né? Menos casão. Esse aqui é o casão, tá? Mais 1. Faz sentido isso? Eu só manipulei um pouquinho. Faz sentido. E aqui eu tenho que ter o quê? Que meu casinho seja menor ou igual a Lzão menos 1. Tá? Aí, por isso que ele... Aí eu consigo escrever a equação 26, tá vendo? O que a equação 26 vai me dizer? A equação 28, né? A equação 28, em uma ponta, ela vai mostrar primeiro, vai escrever primeiro aqui o casão tem que ser menor ou igual a L menos 1, que é exatamente aquele cara, esse cara aqui, tá vendo? Que eu escrevi aqui em cima. E eu vou dizer também que meu casinho tem que ser maior, que aí eu vou pegar essa outra parte aqui. Meu casinho tem que ser maior ou igual a N mais Nzão, menos casão mais 1, tá? Beleza? Né? Então, essa aqui é a condição, Tonelli, que a gente tem que ter, né, para que o termo ali dentro do somatório seja diferente de 0. Tá? Mas o meu objetivo, essa parte tem que tomar cuidado no raciocínio, né? Então, essa condição da equação 28 é a condição que eu preciso respeitar para que aquele termo dentro do somatório seja o quê? Seja diferente de 0. Né? Então, aí olha o que eu escrevi aqui embaixo. Ó. Se nós queremos que o somatório... Mas a gente, na verdade, quer que o somatório C de N seja 0. Para qualquer N, tá vendo? De 0 até N menos 1. Então, o que a gente quer? A gente quer que, na verdade, né, seja impossível de satisfazer essa equação 28. Né? Porque essa equação 28 é a equação que a gente precisa, né? A gente viu primeiro qual é a equação que a gente precisa, né, para que a gente tenha aquele termo ali diferente de 0, né? Aí agora eu vou querer fazer o quê? Eu quero ver quais condições que eu preciso ter para de forma que seja impossível satisfazer essa equação. Está entendendo o raciocínio? Sim, estou acompanhando. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Então, para que essa equação, então eu vou querer eu vou querer, na verdade, que não tenha nenhum casinho que consiga satisfazer essa equação, tá? Aí olha o que eu vou fazer. Como eu quero que não exista nenhum casinho que satisfaça essa equação, né? Aí o que eu vou fazer? Olha o que eu vou aprontar aqui, né? Então eu vou fazer com que para que não exista nenhum casinho que satisfaça essa equação, tá? Eu vou fazer com que esse lado aqui da esquerda seja maior do que o lado da direita, tá? Então vai ficar, para que não tenha nenhum K que satisfaça, né, eu vou fazer com que esse lado da esquerda, que a princípio seria o menor, né, se você tivesse algum K válido ali, então ele vai ter que ser maior do que o lado da esquerda. Né? É exatamente o que ele escreveu aqui embaixo. Faz sentido isso que eu escrevi agora, Tonelli? É porque você não quer que isso seja verdade para nenhum K. Né? Então, uma forma disso não ser verdade para nenhum K é fazer com que esse lado da esquerda seja maior do que o lado da direita, entendeu? Que é como se fosse assim, ó.
tipo assim, isso tipo assim, então, então a gente escreveu essa condição 28, que é como se fosse assim, ó, para K, para valores de K nesse intervalo, você vai conseguir que o CN seja diferente de zero. Mas se você falar que o K, para K maior ou igual a zero, né, e K menor igual a menos 2, né, você não vai conseguir satisfazer essa equação, entendeu? Ou seja, não existe nenhum K que satisfaça essa equação. Beleza? Então, isso que a gente quis fazer aqui. A gente quis fazer com que o lado da esquerda, que é esse zero aqui, seja maior do que o lado da direita. Tudo bem? Sim, dá para entender. Isso aqui porque inverteu, entendeu? Eu lembro que quando eu estava estudando isso na graduação, eu achei assim meio... Não foi imediato, né? Então, o que eu fiz? Então, a gente quer o quê? A gente quer que o N, né? A gente quer que o N mais Nzão menos K mais 1, né, seja maior do que Lzão menos 1, tá? Então, isso implica que o quê? Né? Só que a gente quer, na verdade, que essa condição para o CN seja válida para qualquer valor de N, tá? Então, a condição mais exigente, né, como o Nzinho está do lado esquerdo, né, é exatamente quando o Nzinho é igual a zero, tá? Então, essa condição aqui para a gente vai ser igual ao quê? Né, vai ser que o Nzinho, tá? Deixa eu ver aqui. Só tô tá, porque tem que ter atenção que esse Kzinho aqui é o K grande, tá? Então, o Nzinho, que é o tamanho, tá, do meu período, ele tem que ser maior ou igual ao quê? Ao L mais K. Na verdade, aqui é N maior, não tem maior ou igual, tá? N maior do que L mais K, né? Menos 2, tá? E o que é equivalente ao quê? Que N tem que ser maior ou igual a L mais K menos 1. Tudo bem, Tonelli? Então, o que significa isso? Então, se você conseguir que o tamanho do seu período seja maior ou igual, tá vendo? O L é o quê? É o comprimento do X de N. O K vai ser o comprimento do H de N, tá vendo? O número de amostras, na verdade, o L é o número de amostras não nulas, tá? Em X de N, o K é o número de amostras não nulas em desculpa, o L é o número de amostras não nulas em X de N, o K é o número de amostras não nulas em H de N, tá? Em um período isolado, né? Então, se você conseguir que o tamanho da sua DFT seja maior ou igual ao tamanho dos dois sinais menos 1, você vai garantir que não existe aquela interferência dos períodos adjacentes. Entendeu, Tonelli? Entendi. Aí, só para você ver, né? É exatamente isso que a gente fez nesse exemplo aqui, tá vendo? Ó? Aí, o que a gente fez aqui? Ó? Então, essa sequência XGN aqui, ela tinha tamanho o quê? 4, né? 4 amostras não nulas, não é verdade? Essa Sim. sequência HDN, tá vendo? Ela tinha o quê? 3 amostras não nulas, tá? Então, ó, nesse caso, meu L é igual a 4, meu Kzão é igual a 3, tá? Então, para que eu consiga implementar a convolução circular, a convolução linear através da convolução circular e não ter aquela interferência, o que eu vou ter que ter? Meu Nzão, tá? Que é o tamanho da minha DFT, na verdade, o tamanho do meu período resultante vai ter que ser igual ao quê? Vai ter que ser igual a 4 mais 3 menos 1, tá? Então, meu Nzão pode ser, se meu Nzão for, se no meu Nzão eu tiver 6 amostras ou mais, eu vou conseguir implementar a convolução linear através da convolução circular. Por quê? Porque as interferências dos períodos anteriores não vai influenciar meu período atual. Aí isso que eu fiz aqui, Tonelli, tá vendo? O que eu fiz? Eu adicionei 2 zerinhos aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, você vê que meu Nzão já está 6, tá vendo? Exatamente esse 6 que eu calculei aqui, ó, N maior ou igual a 6, tá vendo? Aí aqui eu tenho N igual a 6, né? E aqui eu também tenho N igual a 6, tá vendo? 1, 1, 1,
0, 0, 0. Aí, dessa forma, tá vendo? Esse carinha aqui vai ser o quê? Né? Esses carinhas aqui vão ser exatamente a interferência dos períodos anteriores no período atual, que quando eu adicionei esses zerinhos eu consegui cancelar. Beleza, Tonelli? Beleza. Beleza, então hoje eu vou passar. Então o conteúdo do curso termina aqui, tá? Só deixa eu terminar a gravação.